9 horas e 45 minutos, decorrido 8 horas e 45 minutos, decorrido o prazo regimental de 15 minutos para iniciarmos a nossa reunião, 7ª reunião da CPI do Pó Preto. Quero solicitar ao vereador Vinícius Simões, na condição de secretário dos trabalhos, para que proceda a leitura da ata da sessão anterior, da reunião anterior. Bom dia a todos e todas. Ata Fecha o jornal aí, Rogério, está filmando. Da 6ª reunião da CPI do Pó Preto. Aos 14 dias do mês de abril do ano de 2015, às 8h30, no plenário Maria Ortiz da Câmara Municipal de Vereadores de Vitória, realizou-se a 5ª reunião da CPI do Pó Preto. A reunião foi aberta pelo vereador Davi, que solicitou a leitura da ata ao vereador Vinícius. O presidente da CPI, o vereador Davi, convidou o doutor José Aide para discutir as doenças correlacionadas ao pó preto. Com a palavra, o cardiologista esclarece a pergunta do presidente da comissão, dizendo que a poluição ambiental é um grande fator de risco a doenças cardiovasculares. Segundo o cardiologista José Aide, está comprovado cientificamente que o aumento de mortes súbitas é devido à concentração das partículas de carbono no ar em Vitória, pela queima da combustão do veículo. Disse também que não está sendo possível deter a epidemia de doenças cardiovasculares, pois também existe um agravante no consumo de sal das famílias de Vitória. Citou que os moradores de Vitória, mesmo os que não fumam, são prejudicados como se fumassem 2 cigarros por dia. O vereador Rogerinho fez alguns questionamentos que foram respondidos detalhadamente. Segundo o mesmo, a crise da saúde também atinge a rede privada, pois estão faltando leitos e internações. E concordou com a afirmação do relator Rogerinho, onde as empresas poluidoras estão aumentando o custo de vida da população e do governo. Em sequência, o vereador Vinícius Simões questionou se é possível calcular algo desses anos, os prejuízos causados por essas empresas. O cardiologista informou que não lhe é possível lhe responder. Ele deu explicações das quais não seria possível responder tal pergunta. O vereador Davi Ismael questionou quais seriam as medidas que as empresas poderiam tomar para recompensar a poluição gerada por elas. O cardiologista disse que, há 20 anos, a Arcelor, antiga CST, investiu no Hospital Santa Rita, e que seria, sim, uma medida de impacto que essas empresas pudessem investir em ações na área de saúde em relação à criação de vagas hospitalares. Sem mais, o presidente Davi agradeceu os esclarecimentos e convidou a doutora Faradiba Sarqui Serpa, alergista formada na Universidade Federal do Espírito Santo. A doutora iniciou sua fala esclarecendo as dúvidas ao vereador Davi Ismael sobre as contribuições do pó preto e as doenças alérgicas. A mesma disse que fica complicado afirmar que é exatamente o pó preto causador das doenças, como asma, rinite e sinusite, pois a prevalência dessas doenças é, na maior parte das vezes, na infância, não se mantendo na mesma gravidade quando adulto. Segundo a mesma, o Brasil ficou em 8ª posição no estudo chamado ISAC, sobre doenças alérgicas. Foram visitadas escolas e casas para obter dados. Logo após, o vereador Rogerinho também fez alguns questionamentos sobre doenças sobre diferenças da região. Se quem mora no campo é menos prejudicado a quem mora na cidade, em relação a doenças alérgicas. A mesma disse que obviamente que sim, pois as pessoas ficam mais expostas às partículas de carbono e também tem uma circulação maior de automóveis nas grandes cidades do que em pequenas cidades. O presidente da CPI, vereador Davi, questionou os demais presentes se há considerações finais a serem feitas. Sem mais, agradeceu a presença do cardiologista e da doutora pelos esclarecimentos e solicitou a convocação do Ministério Público para esclarecimentos do TCA da Vale. Sem mais, declarou encerrada a reunião, convocando os senhores vereadores e a sociedade para a próxima reunião pública, que se realizará dia 28 de abril de 2015, às 8h30, no plenário desta Casa, da qual, para constar, o Serviço de Apoio às Comissões lavrou a presente ata, depois de lida, aprovada e assinada pelo presidente Davi e demais vereadores. Lida a ata, senhor presidente. A presidência consulta
os vereadores Vinícius Simões e vereador Rogerinho se há alguma retificação a fazer na ata lida. Vereador Rogerinho, vereador Vinícius. Ok, não há. A considero aprovada e passamos. Hoje temos a presença da senhora Sueli Tonini, presidente do IEMA, a quem eu convido para se dirigir à nossa tribuna. Se comparece a essa reunião na condição de depoente e gestora do IEMA. Para fins de qualificação, senhora presidente, peço Sueli Tonini, moradora aqui da cidade, mora em Vitória? Moradora de Vila Velha. Mora em Vila Velha, Praia da Costa. A senhora, qualificação, engenheira? Engenheira civil sanitarista, especialista na área de meio ambiente. Engenheira civil sanitarista da área de meio ambiente. Está à frente do IEMA desde o início do ano? Retornei ao IEMA desde o início desse ano. Ok. O objeto da nossa CPI é justamente o pó preto. Sim. Aquilo que as partículas sedimentares que tanto têm incomodado. Chegamos a uma sensação de moradores, aquilo que consta, e hoje a gente tem inclusive estampado no jornal A Gazeta, na sua manchete de capa, que uma família ganhou a indenização da Samarco em razão justamente dessa poluição, dessas partículas sedimentares. As empresas hoje situadas na Ponta de Tubarão possuem, e já é a minha primeira pergunta, possuem suas licenças de instalação e operação para que lá exerçam as suas atividades, tanto a Arcelor quanto a Vale? Sim, atualmente ambas possuem suas licenças vigentes. Atuação regular, então? Sim. Regular, ok. A sensação que temos enquanto moradores da cidade de Vitória é que chegou a níveis insuportáveis. Isso é sensação, não estou falando ainda neste momento de comprovação científica. O que tem mostrado os estudos do IEMA acerca desse assunto, sobre este verão, os níveis de poluição gerados por essas empresas que estão situadas na Ponta de Tubarão? Bom, como em todos esses períodos mais secos do ano, que nesse ano nós tivemos uma anomalia de um período seco durante o verão e ventos fortes, agravou ainda mais essa sensação de incômodo pelas partículas sedimentáveis, que é uma frequente reclamação da população, e eu posso dizer porque vivi isso em gestões anteriores à frente do IEMA, e apesar de que as empresas atendem em todos os parâmetros definidos na legislação vigente, todos os limites estabelecidos, essa sensação foi sempre motivo de cobrança ao órgão ambiental, e dessa forma o órgão ambiental já há alguns anos vem trabalhando para, em parceria com a academia, buscar elementos técnicos científicos que nos permitam um estreitamento dessa legislação, que ela se torne mais exigente ainda. A legislação brasileira já é bastante exigente, mas a nossa peculiaridade da Grande Vitória exige uma legislação ainda mais exigente. E é isso que nós estamos perseguindo desde 2007, quando retomamos o monitoramento dessas partículas sedimentáveis em diversos pontos da Grande Vitória. Primeiro tivemos uma iniciativa utilizando normas da ABNT, e depois, com a introdução da academia, apuramos que aquela norma não era suficiente, não era adequada para a continuação dos estudos. Essa norma foi substituída por uma norma americana de coleta, a ASTM, e a partir de então nós modificamos os potes coletores, aumentando sua área, aumentando a quantidade dele para que nós tivéssemos mais massa para a realização das análises, e esse monitoramento de partículas sedimentáveis vem sendo feito desde então. Em 2011 nós tivemos um resultado parcial desse estudo,
pretendíamos inicialmente que ele tivesse a capacidade de definir exatamente de quais fontes cada tipo de partícula estava vindo, mas esse estudo ele teve um sucesso parcial e, em 2011, conseguiu essa definição por grupos de fontes. Então, o grupo de fonte minero-siderúrgica, que é o que chama mais atenção da população em geral e das autoridades também. O grupo veicular, das emissões veiculares, que são também problemas em outras cidades que até não têm setores minero-siderúrgicos em seu território, como é o nosso caso aqui. Queimadas, construção civil, pedreiras, enfim, são diversas tipologias que contribuem, cada qual com a sua quantidade e característica ao longo do tempo. Então, tudo isso, já há algum tempo, é acompanhado quanto às outras partículas, as partículas mais grosseiras, essas sedimentáveis que chamam mais a atenção e que geram esse clamor mais frequente da comunidade, esses começaram a ser monitorados mais efetivamente em 2009, com aqueles novos coletores. Em paralelo a isso, também em parceria com a universidade, se começou o estudo de produção de um equipamento que possa nos permitir o acompanhamento contínuo dessas medições. Hoje é necessário, do ponto de vista técnico, que tenhamos o acúmulo durante 30 dias para ter a massa suficiente para encaminhamento a análises e, então, caracterização dessas amostras e quantificação delas também de forma tecnicamente adequada. Mas a gente quer isso todos os dias. Então, para que a gente tenha isso todos os dias, é necessário um equipamento diferenciado, que não aqueles potes coletores que vocês verificam em diversos pontos da cidade. Está em processo ainda de desenvolvimento esse equipamento na Universidade Federal do Espírito Santo, assim como outros estudos estão planejados conforme o decreto que foi verificado, decidido em 2013. Era um período que eu estava fora do órgão, mas isso foi um esforço contínuo do órgão, e em 2013 foi possível, a partir de um processo de discussão com a sociedade, e aí eu tenho notícias de que isso aconteceu efetivamente, vários segmentos da sociedade participaram desse processo de discussão e concluíram sobre as estratégias para avanço contínuo, melhoria contínua e avanço contínuo em termos de obtenção de conhecimento para que se tenha melhor controle desses poluentes. Bom, a senhora acabou abordando vários pontos que eu quero detalhar um pouco melhor. Okay. Eu vou me permitir fracionar a resposta. Primeiro, que foi afirmado que as empresas da Ponta Tubarão, as empresas siderúrgicas, não extrapolaram os limites da nossa legislação vigente. E faço essa pergunta entendendo que, pela Organização Nacional de Saúde, eu não vou mudar de pergunta não, vou ficar na mesma. Saúde não é só a ausência de doenças, Sim. Basta um simples incômodo com relação àquela situação que já perde o rótulo saúde, passa aquilo a afrontar-nos. Então fica a pergunta, pelas medições do IEMA, as empresas, a senhora já afirmou que elas são regulares do ponto de vista de licenciamento, mas em algum mês, vamos falar 2014 e esse início de 2015, elas extrapolaram o limite mensal? Vamos dizer, a gente precisa primeiro fazer um esclarecimento. Há sempre um questionamento nesse caso e a gente precisa distinguir o que são parâmetros e limites de emissão de cada fonte e parâmetros e limites de qualidade do ar. É lá, você tem uma churrascaria, por exemplo, e tem lá uma chaminé emitindo. Tem um limite para esta emissão. O que isso resulta quando chega no ambiente e se reúne a outras fontes de poluição é o limite de qualidade do ar. Então, quando a gente fala de emissão, tem um responsável
supondo aí como a tese, o dono da churrascaria. Quando chega no ambiente, tem um conjunto de fatores... É a culpa concorrente. Exatamente. A culpa concorrente. Isso. Então, eu não posso afirmar, como tenho certeza que alguns gostariam, e nós não temos essa condição ainda de dizer, foi você, foi você. Não tem como apontar o dedo para um ou para outro ainda. Refazendo a minha pergunta, então. Em algum momento do ano 2014, ou desse início de 2015, o índice da qualidade do ar se mostrou diferente daquilo que a nossa legislação impõe? Com certeza. Sim, e isso o IEMA deu publicidade assim que iniciamos essa nova gestão. Ok. Segunda coisa, com relação ao monitoramento, para num terceiro momento a gente chegar aos índices de poluição pelo emissor, que é a nova etapa que vocês elencaram como o maior desafio do momento. Isso. Chegar o microfone que eu gostaria de solicitar a sonoplastia para aumentar é o dela. O meu tá legal. O maior desafio hoje é justamente verificar a poluição da siderurgia hoje representa tantos por cento. Isso veio da empresa tal, ou veio da queimada tal que representou. Esse é o maior desafio. Antes da gente chegar nesse ponto, com relação ao monitoramento. Hoje o monitoramento é feito pela empresa Ecosoft, não é isso? É parceira do IEMA. Bom, a empresa Ecosoft é uma contratada do IEMA, ela passou por um processo de licitação. Existe alguma possibilidade de monitoramento ser feito pelo próprio IEMA, por causa da fé pública que o órgão tem? Olha, a fé pública é um fator importante. Alguns órgãos adotaram, por algum tempo, essa estratégia de fazer com servidores próprios. Mas isso significa uma quantidade relevante de servidores e equipamentos, manutenção desses equipamentos. Então, realizar isso direto pelo Estado ou pelo município, né, porque cada um tem sua responsabilidade concorrente, significa orçamentos vultosos. E, pelo princípio do poluidor pagador, nós entendemos que quem deve fazer esse pagamento são as empresas, são as fontes. Perfeito. Mas não gera uma suspeição quando eu tenho a Ecosoft também prestando serviço para essas empresas? Vale, CST, Arcelor e tantas outras? Eu posso afirmar para você que não é muito confortável para nós isso. Era melhor quando ela prestava serviço só ao IEMA. E houve esse período em que ela prestava serviço só ao IEMA. Atualmente, mas nós não podemos, é um empreendedor privado, uma consultoria que pode prestar serviços. Mas no momento da licitação pode ser elencado como um dos requisitos para uma próxima licitação a não prestação de serviço para uma iniciativa privada. Pode ser, pode ser. Então fica algo propositivo dessa comissão para fins de avaliação de vocês, elencar como fator de exclusão de participação de um processo licitatório não prestação de serviço. Porque acho que a senhora traduziu bem a palavra. Talvez a empresa Ecosoft, a gente não quer levantar essa suspeição, mas que gera um desconforto inegável. Eu queria colocar no campo do desconforto, porque eu acho que nós também não podemos e não devemos desvalorizar uma empresa genuinamente capixaba, que cresceu e se desenvolveu exatamente por causa das peculiaridades dessa nossa região, então se dedicou a estudar e acabou ganhando espaço até internacional. É motivo para nós de orgulho quando prestando serviços em outros lugares mundo afora. Eu estive fora 2 anos do Estado e na iniciativa privada, e estando lá ouvi comentários, as pessoas nem sabiam que eu conhecia ou que exatamente tinham uma relação, e ouvia comentários muito elogiosos a essa empresa, ao trabalho sério que ela desempenhava. Então, eu acho que nós, capixabas, devemos ter orgulho de uma empresa que presta serviços dessa forma. Mas no campo do desconforto, acho que você tem alguma razão. A população clama por essa independência, né? Então, nós temos 2 alternativas. Ou vetar o nome de qualquer empresa que preste serviço também a empresa consultora que preste serviço às empresas potencialmente poluidoras, ou recorrer a auditorias que apurem o trabalho dessas empresas, não fechando espaço para nenhuma.
Essa é uma discussão... Mas hoje a vertente da auditoria seria feita pela UFES. Hoje, a validação de resultados já vem sendo feita pela UFES em alguns aspectos. Nós mas que também tem uma parceria com a Vale para alguns outros estudos. Eu não conheço isso. Com relação à foi a informação que obtivemos, a gente vai... Ainda a UFES, a gente não encerrou. São decisões que a sociedade precisa avaliar para tomar, porque, ao mesmo tempo em que nós precisamos e frequentemente, algumas outras organizações, que não a nossa de meio ambiente, mas até que fazem parte da sociedade, estimulam essa parceria entre academia e empresas, porque as empresas têm os problemas práticos a serem resolvidos e a academia quer a oportunidade e o financiamento para desenvolver esses estudos. Então, eu acho que quando isso se casa, na maior parte dos países do mundo, se tem avanços técnicos, científicos, e é bom para a comunidade isso. É preciso ter um cuidado também para não se colocar muito a perder essas oportunidades que a nossa academia, que nossos estudantes poderiam ter nesse estado, se nós quisermos separar demais com essa extrema desconfiança de todos. É preciso lembrar que tanto a academia quanto as empresas ou os profissionais, eles assinam embaixo de uma RT. Eles têm uma anotação de responsabilidade técnica para prezar. E estão aí os conselhos de classe para acompanhar a lisura desses processos. A maior parte dos processos de licenciamento, de controle, enfim, todos eles estão baseados na responsabilidade técnica. E eu acho que a gente deve valorizar esse instituto, porque, não fazendo dessa forma, ao nosso Estado, a nossa sociedade pode também perder muitas oportunidades. Gostaria só, para fins de registro, a senhora disse que a gente não tem hoje identificado pelo poluidor a emissão de quanto aquele poluidor contribui, mas disse que existe um estudo segmentado. Sim. Hoje, as indústrias da siderurgia, as indústrias da ponta de tubarão, respondem por qual percentual da poluição atmosférica a gente tem hoje na cidade de Vitória? Eu não tenho de cabeça todos eles, porque isso varia de estação para estação, né, coletora. Cada estação tem uma característica, uns têm mais influência das emissões veiculares do que outras, uns têm mais influência da construção civil do que outras, e isso varia no tempo também, é uma coisa dinâmica. Mas o resultado daquele estudo, visto como uma coisa estática, traz notícias mais precisas sobre o setor minero-siderúrgico, que é o interesse maior de todos. Eu percebo isso muito claramente, apesar de que todos, né, devem ser objeto de interesse além desse setor. Mas na estação, especificamente da Ilha do Boi, no Hotel Senac, aquela dá notícias mais próximas do setor minero-siderúrgico, porque ali a influência é muito mais clara desse setor. Está muito próximo e as outras fontes normalmente são menos significativas. Então, nós temos trabalhado em estudar mais o que está nos dizendo aquela estação para a gestão junto ao setor minero-siderúrgico, na ideia de busca de melhoria contínua. Hoje as empresas são obrigadas a enviar um relatório mensal daquilo que polui para o IEM e para a Prefeitura de Vitória. O relatório enviado pela Vale nos diz que 14% é de responsabilidade da empresa Vale. O da Arcelor, algo em torno de 5%, o que perfaz um valor de 19%. 81% não estariam atrelados, segundo essas empresas. Você está falando de emissões? De emissões. Desculpe, senhor. De emissões. Não, à vontade. Okay. 81% da emissão não é proveniente dessas duas empresas. Isso varia de estação... não, nós estamos falando de emissões. De emissões, de emissões. Sim. Inventário de emissões. Okay. Inventário. Tá correto. Porque a variação das emissões, em algum momento, comprova... Eu consigo enxergar que essa variação da estação acaba comprovando de onde vem. A partir do momento que eu tenho vendo noroeste, eu sei de onde que traz, e se traz mais minério, veio bater na minha casa, eu morador da Enseada do Suar,
eu sei que veio de lá, porque o vento vem de lá. Okay. Mas fica a pergunta, os estudos realizados pelo IEMA, quais são os outros poluidores, fontes na cidade, nessa região metropolitana, que é onde a gente está e sente maior incômodo? Quais são esses grandes poluidores que justifiquem 81% não sendo da... Eu não consigo enxergar esse número como satisfatório na sua avaliação técnica, porque quando eu passo a mão em algo eu vejo que é muito mais do que isso, mas essa constatação não é científica, ela é meramente... Tem o último inventário feito, trouxe um elemento que é a ressuspensão de vias, e ele acaba interferindo nesse percentual maior ou menor da fonte minero-siderúrgica da Ponta de Tubarão. Existem dúvidas a respeito da correção, da inserção ou não deste parâmetro, e, por isso mesmo, o Plano Estratégico de Qualidade do Ar, que é um dos resultados do Decreto de Qualidade do Ar, que foi emitido em 2013, ele traz, entre os instrumentos e ações para se verificar exatamente quais são as fontes, ele traz uma necessidade de estudo para validação ou não da introdução desse fator ressuspensão de vias. Por quê? Porque na ressuspensão de vias, o que eu tenho? Eu tenho o pó do minério que vem da Vale e carvão que vem da Vale da Arcelor, que se depositam. Eu tenho as áreas de terrenos sem pavimentação ou sem proteção vegetal, mesmo no município de Vitória, Cariacica, Vila Velha, que com as chuvas correm para as vias e aí os veículos circulando causam a tal ressuspensão de vias. Eu tenho todas as outras fontes, como queimadas, todas as outras fontes contribuem para essa deposição e depois o veículo circulando promove a ressuspensão. Então, eu tenho aí uma componente que é um pouco de cada uma. Então, realmente existe uma demanda e está programado dentre o que foi estabelecido nas diversas discussões que levaram ao decreto de 2013 e também ao Plano Estratégico de Qualidade do Ar, que está posto em análise no CONSEMA, dessa proposta de avaliação dessa componente ressuspensão de vias, para que a gente possa concluir melhor a respeito disso. Enquanto isso não acontece, porque são estudos demorados, o que nós estamos buscando aprofundar de estudos é olhando para a estação Hotel Senac, porque ela dá notícias mais precisas com relação ao setor minero-siderúrgico, sem essa interferência das outras fontes, ou pelo menos com interferências muito menores. Queria abordar mais dois temas antes de passar o momento das perguntas pelos meus colegas vereadores. O primeiro é sobre o monitoramento. Um novo estudo está sendo feito pela UFES de uma estação de monitoramento mais eficaz no que diz respeito à precisão de extrapolação dos limites. Deixar de ser mensal, talvez ser semanal, diário, qualquer outra periodicidade menor do que a mensal, nos possibilitando identificar não pela média mensal, mas sim se houve uma emissão a mais. Se possível, diária. Qual a expectativa que, enquanto moradores da cidade de Vitória, podemos ter dos trabalhos concluídos com relação a isso? No futuro, é próximo, é ano de 2015, 2016, ou se é mais para frente? A nossa expectativa é que seja ainda esse ano de 2015. A universidade vem trabalhando nisso já há bastante tempo e a nossa expectativa é que sim, que tenhamos esse produto ainda em 2015. Não tenho como te precisar data, mês, isso depende do avanço nesses estudos. A última pergunta é com relação à nossa legislação. A senhora avalia que a nossa legislação com relação a índices é exigente, precisa ser mais rígida, precisa ser flexibilizada dentro de um conceito de capitalismo, de desenvolvimento industrial, ou precisa ser mais rígida no conceito de sustentabilidade?
Qual a avaliação da senhora com relação à legislação, ao decreto? E o decreto, salvo engano, é muito próximo à lei municipal que promulgamos aqui na cidade de Vitória. Sim. Porque foi o mesmo grupo que deu origem aos debates, o grupo GTI Respira Vitória. Então, essa é a pergunta que faço. Qual a avaliação da senhora? Precisamos ser mais rígidos? Olha, são decisões que a sociedade toma. Espaços como da Câmara de Vitória, como da Assembleia Legislativa, como agora da Serra também, todos vocês que estão interessados, estudando, se aprofundando no tema, realmente são aqueles que vão decidir se precisamos avançar ainda mais. Se nós compararmos a legislação vigente no Espírito Santo a outros estados brasileiros, nós somos muito mais exigentes, muito mesmo. Tanto que já houveram algumas iniciativas de tentar fazer com que o CONAMA decida mais adiante e se equipare ao Espírito Santo, e há uma resistência até ao início desses trabalhos, porque isso pode significar o fechamento de algumas plantas Brasil afora. Não é a nossa situação aqui, porque as nossas, por essa crescente exigência, já vêm respondendo e elas sabem que vão ter que responder continuamente. Esse é o compromisso que elas já fizeram no passado, quando buscaram ampliação da sua produção. Então, naquele momento, nós não tínhamos ainda uma legislação mais exigente, mas dentro do processo de licenciamento da 8ª usina, esse regramento foi colocado, tanto para aquela usina nova que surgiria, quanto para todas as 7 usinas anteriores. E aí o compromisso feito especificamente pelo empreendedor Vale, naquele momento, era o que estivesse em 2005 não poderia ser ultrapassado e deveria ser continuamente reduzido. Esse é o compromisso dela e é o compromisso que o órgão vem cobrando a partir da sua gestão. E com relação ao material particulados, vem sendo cumprido como foi comprometido. Significa que nós estamos satisfeitos? Não, não significa. Tanto que ainda estamos avançando junto à universidade para a busca de estudos e subsídios técnicos científicos que nos embasem a exigências ainda maiores. O limite dessas exigências não será decidida pelos órgãos ambientais, serão decididas pela sociedade, nas câmaras, na Assembleia, porque são decisões que a sociedade tem que tomar. Se ele exige demais, ele pode afugentar este empreendimento ou outros. Mas vivemos o equilíbrio hoje? Não, eu acho que a gente pode avançar mais. Okay. Podemos avançar mais e está no caminho esse avanço. Vereador Rogerinho. Obrigado, presidente Davi. Sueli, presidente do IEMA, seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia. Minha primeira pergunta, considerando que a Arcelor e Vale são os maiores emissores, durante esses anos que se discute pó preto na Grande Vitória, principalmente na cidade de Vitória, no caso, em que situação esteve os licenciamentos ambientais, especificamente da Arcelor e Vale? Os licenciamentos, deixa eu ver se eu entendi a pergunta, se eu responder com equívoco, okay. Pergunte novamente. Tanto no período que eu estive à frente do órgão, como de colegas anteriores ou os que me sucederam, eu entendo que houveram avanços contínuos para a melhoria dos controles e na melhoria da qualidade ambiental. Não o suficiente ainda para o conforto da população, e isso está claro nas diversas reclamações que ainda recebemos. Por isso, o recado claro da sociedade que precisamos avançar mais e continuamente. No caso, sempre quando era exigido algum tipo de avanço na questão dos licenciamentos, propriamente reclamações que a sociedade vinha a reclamar sobre o pó preto, essa discussão que havia entre o órgão e as empresas, eles avançavam nessas questões? Ou, normalmente, eles não investiam propriamente para que essas discussões, essas reclamações viessem a diminuir, algo parecido?
Houveram os momentos em que o empreendedor falou, olha, nós estamos submetidos a uma legislação e nós estamos cumprindo essa legislação, por que é que temos que fazer mais do que isso? E a nossa resposta foi sempre essa, temos que fazer mais porque neste ambiente, nesta localização, que na época da implantação não havia sequer legislação ambiental, e que se decidiu por aquela localização, mas é uma localização que, com o crescimento da cidade, se tornou mais exigente. Então, ela tem que avançar. E as empresas têm respondido a isso. Elas reclamam um pouquinho porque falam, poxa, mas eu estou atendendo a legislação, mais do que a legislação, em alguns casos com índices menos da metade do que na legislação nacional, mas elas sabem que tem que avançar mais. E de que forma o IEMA fiscaliza isso? Nós fiscalizamos isso pela rede automática de monitoramento da qualidade do ar para aqueles parâmetros antigos, desde a CONAMA 90. E pela rede de poeiras sedimentáveis, que foi aquela que começou a ser implantada em 2007, teve que dar um passo atrás para uma correção técnica e em 2009 começou a funcionar e funciona até hoje. E buscando aperfeiçoamento ainda como esse equipamento de medição automática. Ok. E quando eles não dão a resposta que o órgão gostaria de ouvir, qual a punição, o que é feito, o que o IEMA, de que forma o IEMA cobra essas empresas? O IEMA cobra o cumprimento das condicionantes. De um tempo para cá, todo esse processo vem sendo muito acompanhado pela sociedade. Nós mesmos fizemos questão disso, havia um clamor e uma reclamação muito forte da sociedade, especialmente dos bairros que se sentem mais atingidos, e nós convidamos a que viesse acompanhar conosco. Existem multas? A multa, ela se aplicaria se uma condicionante não fosse cumprida ou se um parâmetro tivesse seu limite ultrapassado. Mas chegaram a existir multas? Temos algumas multas por não cumprimento de condicionante e aí sim. Tanto que alguns dos estudos que estão sendo realizados hoje estão sendo custeados por conversão de multas. A senhora saberia dizer quais valores essas multas por alto? Eu não estou com esse detalhamento hoje, eu posso encaminhar futuramente a vocês. E era uma constante essas infrações? Não, eles buscam muito não descumprir e não chegarem a ser multados, não apenas pelas punições possíveis pelos órgãos ambientais, mas também por seus acionistas internacionais. Então, é muito ruim para um grupo, para esses grupos, quando eles cometem infrações que chegam ao conhecimento de seus sócios, e isso causa uma preocupação desses investidores nessas empresas, e isso não é bom para o negócio deles. Então, eles têm a dupla preocupação, tanto a nossa, de cumprimento da legislação e das condicionantes que os órgãos inserem nos processos de licenciamento, quanto esse de atenção aos acionistas estrangeiros, especialmente. E eles facilitavam ou facilitam essa aproximação do órgão que o fiscaliza, ou eles blindam? Como é que é esse convívio IEMA e essas empresas? Acho que nós tivemos uma evolução, né? Não foi sempre aberto e sempre parceiro, mas já de alguns anos, talvez de uma década para cá, esses grupos entenderam que o melhor caminho para eles é dar condições ao órgão, até de lhes exigir cada vez mais para que respondam à sociedade de modo mais adequado. Então, existem ainda algumas resistências e a gente às vezes tem que dizer não. Agora mesmo estamos dizendo não a algumas solicitações de flexibilização em condicionantes, mas é um diálogo normal entre o órgão e a empresa e muitas vezes temos que dizer não, a não ser quando é razoável tecnicamente. E aí a nossa equipe avalia isso, orienta a nossa gestão, e a minha e a de outros que já estiveram, e eventualmente, estando justificado tecnicamente, se flexibiliza alguma coisa. O IEMA saberia dizer se existe contrapartida por parte da empresa, de uma forma geral,
para facilitar, para investimento, para auto se fiscalizar ou não? Bom, ela tem que responder a auditorias, se não me engano, trianuais, né? A cada 3 anos ela tem que responder com uma auditoria ao órgão, e aí ela contrata empresas especializadas, independentes, e encaminha essas auditorias legais ao órgão, né? O IEMA hoje considera que o índice da qualidade do nosso ar é considerado péssimo, ruim, bom ou ótimo? Qual a avaliação hoje desse órgão tão importante para a fiscalização do nosso ar? Olha, isso varia muito conforme as condições atmosféricas, né? E a gente tem sofrido variações climáticas que trazem fenômenos diferenciados e que levam, em alguns momentos, a essa qualidade do ar ser considerada regular, mas, na maior parte do tempo, do ponto de vista legal, ela fica classificada como bom. O que, mais uma vez, eu digo, não significa que isso não esteja causando incômodos ou até problemas à saúde dos mais sensíveis organicamente a isso. Por isso, nós temos que avançar continuamente. Ok, obrigado. Satisfeito, presidente. Vereador Vinícius Simões. Primeiro, queria agradecer a sua presença, Sueli Tonini, reconhecer o trabalho do Instituto Estadual de Meio Ambiente, trabalho importante para nós, enquanto sociedade, para as empresas, de modo geral. E parabenizar a senhora pelos os anos e tempos dedicados a essa causa. Nós precisamos de pessoas, de fato, que estejam sempre estudando e pesquisando, para que a gente possa encontrar um equilíbrio, né? Que é difícil. Mas, em primeiro lugar, queria reconhecer e agradecer a sua presença aqui. Obrigada. Eu vou fazer duas perguntas simples. Enquanto, assim, em relação ao pó preto, existe possibilidade, eu gostaria de saber o seguinte: na prática, quais danos ao meio ambiente esse pó preto que a gente vê na cidade causou à cidade? É possível a senhora nos dizer o seguinte, sendo o Instituto de Meio Ambiente, quais danos, assim, visíveis, ou até mesmo os não visíveis, que este pó preto causou e que poderá causar se ele estiver sendo emitido de maneira desequilibrada? Esse é o primeiro questionamento que eu gostaria de concluir algumas coisas que imagino e confirmar outras, ou até mesmo não. Bom, as nossas legislações são subsidiadas por estudos técnicos científicos. Mesmo lá com o NAMA 90, quando se decidiu para cada parâmetro, para cada limite de cada parâmetro, teve um subsídio técnico científico. Se observar, só a nossa legislação tem atualmente, desde 2013, parâmetros, poeira sedimentável sendo medido, né, com a proposta de monitoramento e controle. Nós não temos isso na legislação federal. Por que não temos isso lá? Porque isso não foi objeto de interesse de estudo técnico-científico antes. Porque as partículas finas, essas sim, tiveram maior interesse da academia. E nós temos interesse de combater o chamado pó preto, que são as sedimentáveis, pelo prejuízo psicológico social, né, que ocorre na região da Grande Vitória, em Anchieta também, e talvez daqui um pouco a região lá de Cachoeiro, do mármore e granito, as pessoas já começam também a se incomodar com as poeiras. É porque muitas vezes nós atrelamos muita questão do pó preto à saúde, doenças respiratórias, e às vezes deixamos, assim, pelo menos pelo que percebo, em segundo plano essa questão do meio ambiente, que é tão importante quanto a saúde. Por isso que eu fiz essa pergunta. Bom, a saúde é importante e, claro, e todos os elementos do meio ambiente são importantes. Nós tivemos uma experiência, salvo engano, 2004, 2005,
em que, por um projeto do governo federal, a cidade de Vitória foi objeto de um estudo que associava saúde e poluição atmosférica, que era o VIGIAR. E trouxe resultados interessantes para nós, gestores da área de meio ambiente, porque nós atendemos ao clamor social e sua preocupação em relação às poeiras sedimentáveis, ao chamado pó preto. Sim. Mas nossa responsabilidade maior, entendemos nós, estão com as partículas finas que o próprio VIGIAR indicava que podem ser danosas à saúde. Sim. Então, mas assim, por exemplo, quando a gente olha para a Praia de Camburi, em relação à natureza, a Praia de Camburi, hoje, ali, alguma coisa mudou na praia? Houve alguma agressão ambiental ali? Olha, se a gente olha para aquele período em que as empresas, especialmente a Vale, no caso de Camburi, não atendia a uma legislação ambiental e sequer era cobrada exatamente naquele período, haviam lançamentos que provocaram aquele sedimento que está lá na Praia de Camburi, que é reconhecido por todos. E nós tratamos sobre aquilo até hoje, estudando sobre a melhor alternativa de lidar com aquilo. Então, tem um prejuízo, mas não é atmosférico, foi de lançamento de efluentes. Porque, assim, em relação tanto a fauna e flora local ali, essa é a minha pergunta. Houve algum prejuízo na fauna e flora, pelo menos no raio próximo às empresas? Há algum prejuízo? Eu não tenho conhecimento de algum estudo nesse sentido. Não há, se houver, o órgão está pronto para acolher e estudar. Ok. A outra e última pergunta a legislação estadual, aí eu preciso do seu auxílio para ver se eu não estou falando alguma coisa errada. Ok. A legislação estadual diz que o nível de emissão é de 14 gramas metro quadrado de partículas sedimentadas, é isso? É um limite que foi concluído para a qualidade do ar, como limite inicial de qualidade do ar. O decreto ele trouxe uma estratégia muito interessante, de começar com um certo nível, um padrão para aquele parâmetro poeira sedimentável e uma projeção de melhoria contínua, de gradativamente ir se reduzindo. Quando que foi isso? Você lembra aproximadamente? Eu não estava nem aqui no Estado, mas eu tive as notícias. Essa discussão se deu, acho que em 2012. Aliás, eu estava aqui ainda quando começou, estava na Secretaria de Meio Ambiente de Vitória, quando começou aqui o grupo Respira Vitória, que reuniu técnicos dos municípios, técnicos do órgão estadual, e começou-se essa discussão de uma estratégia, somadas aquelas estratégias que já vinham sendo conduzidas pelo órgão estadual e a fiscalização, que é uma obrigação e é um direito de todos os municípios, os entes municipais têm essa atribuição, não é só o Estado que pode fiscalizar, todos podem fiscalizar, mas o licenciamento pelo Estado e aí o acompanhamento dos condicionantes pelo Estado. É porque parece que existem, sim, 3 cenários, já finalizando a minha parte aqui. Okay. No Brasil, lugares que não há legislação, lugar onde há legislação, mas parecem ser não ideal, e talvez lugares que há legislação ideal. Por exemplo, 14 gramas metro quadrado aqui no Espírito Santo. Há outros estados que esse número é menor? É que não existe BH, isso em outros estados. acho que Minas Gerais parece que... Minas e São Paulo, se eu não me engano, é 4 metros quadrados, 30 dias. Minas 5, uma legislação até que nós, fazendo revisão bibliográfica, quando nós começamos esses estudos, nós descobrimos essa legislação em Minas e fomos ver como é que seria essa experiência. É porque o sentimento que a gente tem é que aqui, embora haja uma legislação que é um avanço e um debate, aqui é muito... a tolerância é grande. Parece que, comparando a níveis internacionais e níveis de nossos vizinhos, aqui como Minas e São Paulo, como o vereador Rogério. Minas, a notícia que eu tenho de que existe uma legislação, mas ela não é praticada, ela não é observada. Então, tem que avaliar isso também. Tá? Agora, aqui, qual foi a estratégia? E aí não foi uma estratégia só do IEMA, participaram dessa discussão sociedade
do Estado, de Vitória, da Serra, né, da sociedade civil em geral. E a estratégia foi assim: qual é o nível, por aquelas medições que começaram a ser feitas em 2009, qual era o nível médio, mais frequente da qualidade do ar? E aí a gente não está falando só das grandes empresas, estamos falando da qualidade do ar presente, status atual, ou status naquele momento. Era esse índice. Por quê? O que significava colocar alguma coisa abaixo disso? Fechar no dia seguinte vários empreendimentos. Entendi. Então, a sociedade tomou a decisão de começamos por isso, que é a média, já começamos a exigir né, a melhoria contínua e temos uma legislação que projeta essa melhoria gradativa. E vários instrumentos para se estudar melhor isso e para fazer avançar mais rapidamente possível nessa direção. Para finalizar, é claro que essa CPI, aí eu acho que eu tenho o apoio dos meus colegas, ela é uma CPI que tem o seu equilíbrio, né? Mas é nítido e fácil perceber a insatisfação da sociedade em relação a isso, né? Assim, não precisa se esforçar muito para você ver que há uma indignação, sobretudo aqui em Vitória, de que há um intruso dentro dos lares, né? Um material, por exemplo, ontem na Gazeta saiu uma matéria de uma família que ganhou na justiça. Hoje? Né? Acho que foi hoje ou ontem, não sei. Que eu acho que eu li ontem do jornal, de hoje. Demonstrando essa insatisfação, entende? Então, se é isso, queria agradecer a sua presença e os esclarecimentos. Obrigado. Ok. Presidente, só me permita uma última pergunta, e assim encerro. Hoje a gente tem uma legislação sobre índice de qualidade do ar, ok? Sim. Que é o decreto e a legislação municipal aqui de Vitória. O que a gente falta ter é uma legislação específica, e qual a terminologia correta? Do poluidor, qual que é? Emissões. Emissões. Seria uma legislação sobre os índices máximos de emissão? Aí a emissão, tecnicamente, terá que ser tratada por cada tipo de fonte. É um trabalho técnico mais complexo. Nós podemos ter uma decisão política, e aí essa decisão política é especialmente de vocês, legisladores, aqui na Câmara de Vitória, nas outras câmaras e na Assembleia, ou uma decisão técnica. Uma decisão técnica tem um período de maturação ainda para se chegar no estabelecimento desse índice técnico mais exigente. Mas o índice técnico é máximo de emissão? Aí a gente teria que estabelecer limites de emissão por cada tipo de fonte. A nossa legislação brasileira, ela até distingue. E aí isso tem a ver com, novamente, quando a legislação toma algumas decisões né, sedimenta lá alguns parâmetros, ela não se baseia apenas numa informação técnica, ela se baseia numa informação também política, que avalia aspectos socioeconômicos. Então, se vocês forem ver os detalhes da legislação que diz respeito a emissões, ela tem índices diferentes para plantas mais antigas do que para plantas novas. Aqui no Espírito Santo, as nossas plantas, mesmo as mais antigas, já estão atendendo, em sua maior parte, os índices de emissão para plantas novas. Mas o Brasil tomou a decisão, e assim se espelhou em experiências internacionais, de estabelecer limites diferentes para plantas antigas ou plantas novas, exatamente colocando na balança os impactos socioeconômicos de uma decisão, de um limite muito exigente para uma planta mais antiga, que poderia gerar uma situação de desemprego, de impactos econômicos em alguma região brasileira, enfim. É isso que, quando o CONAMA decide, ele decide colocando na balança todos os aspectos, né? Todos os impactos que aquela decisão pode tomar. É porque o sentimento que eu tenho, e fazendo só uma analogia, eu faço parte do CONDEMA, da Junta de Recursos Fiscais do CONDEMA, e ontem a gente pôde avaliar, saindo do tema poluição por sedimentos de pó preto, por partículas sedimentáveis, indo para a poluição sonora, eu pude julgar
2 prédios, uma pessoa reclamou, fez a denúncia, 156, de excesso de volume. Sim. No momento ocorriam 2 festas, uma de cada lado. E essas 2 festas acabaram provocando uma impunidade, porque ninguém tinha como medir se veio do lado do vizinho direito ou do vizinho esquerdo. Uhum. Então, apesar de termos uma legislação com relação a índice de qualidade do ar, quando é extrapolado esse índice e a gente constata algo insuportável, como vivemos o momento, é impossível dizer quem foi o poluidor. Isso acaba provocando, acarretando um sentimento de impunidade, que as empresas podem, porque eu posso simplesmente refutar como aquilo não sendo meu. Mas, meu amigo, que é o relatório que é enviado. Eu só contribuí com 14, 5, 40, mas eu não sou responsável pelo todo. E a gente não consegue fracionar essa multa também. Então, assim, desejo sucesso na elaboração do ponto de vista técnico, do ponto de vista político deste espaço legislativo. Acho que é por onde nós temos que debruçar a elaboração de uma legislação específica, com esse limite de emissão por cada tipo de fonte, de modo que a gente consiga cessar esse sentimento de impunidade, isso que nós temos visto. No mais, agradecer, em nome dos vereadores deste Poder Legislativo, agradeço a sua disponibilidade de vir. Alguma consideração final, vereador Rogerinho? Só gostaria de parabenizar a Sueli. Tonini. Como? Tonini. Agradecer pela presença e pedir, né, solicitar na realidade que possa também estar se colocando à nossa disposição, caso houver alguma outra dúvida dessa comissão, a gente estaria entrando em contato. Tanto nós, com a senhora. A minha presença, como se houver alguma dúvida mais técnica, especializada, nossos técnicos também poderão estar à disposição. Ok, te agradeço. Ok. Desta forma, reiterando, vereador Vinícius Simões, sua Só desejar saudação final. Bom dia a todos, agradecer a sua presença, parabenizar o vereador Rogerinho, o vereador Davi, também pela condução dessa CPI. Para fins de formalidade, senhora Sueli Tonini, presidente do IEMA, solicito sua assinatura ao termo de comparecimento e dou por encerrada esta reunião.